já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso, ninguém me contou. Eu vivi isso. Como foi esse seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em numa comunidade? Lula já tá contando com a ajuda do primeiro comando da capital para a próxima eleição, certo? Não vem de mimimi não, tem salve, tem comunicado já. Meus amigos e irmãos patriotas, prestem bastante atenção neste vídeo, pois tudo que você vai ver é de deixar qualquer pessoa de bem perturbada e com certeza vai mudar completamente a maneira que você enxerga o Brasil, o PT e o STF. Nomes grandes do alto escalão envolvidos, togados, nomes como Flávio Dino e outros aparecem em conexões assustadoras com organizações paralelas à lei. Você vai ver falas do ministro Dino que me deixaram com a pulga atrás da orelha, algo que faz qualquer pessoa pensar, aí tem coisa. O PT tem relação com organizações criminosas e eu vou te provar nesse vídeo, não só pelo que aconteceu ontem e foi notícia e todo mundo viu, mas não foram uma, não foram duas, não foram três, foram 8 vezes em que o PT deixou escapar as suas relações com essas facções criminosas. Eles sabem que o castelo de cartas está desmoronando e em suas palavras de desespero estão entregando tudo. Sim, meus amigos, tudo está vindo à tona e você vai ver descobertas intrigantes neste vídeo, com provas e tudo mais, expondo conexões que eles não estão conseguindo mais esconder. Documentos confidenciais estão vazando e estão citando grandes nomes do governo, ministros do STF e personalidades que estão diariamente nos noticiários e que estão no poder do Brasil, mas que agora estão sendo associados a facções criminosas. Agora vai imaginando os nomes do governo, da justiça e da grande mídia envolvidos até o pescoço. O Lula é um ex-condenado, é condenado e foi anulado os seus processos. Mas não quer dizer que ele deixou de ser aquele chefe de quadrilha da maior quadrilha do crime organizado que chama-se Partido dos Trabalhadores. O Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Não. Enquanto a esquerda estiver no poder, o Brasil não vai derrotar, não tem como derrotar o crime organizado. E esse é o principal motivo. O governo Lula é um governo covarde. Com seriedade, de modo eficaz, sem superar as crises no sistema penitenciário. Ou seja, sem investir no sistema penitenciário, não existe combate ao crime organizado no Brasil. E é isso que nós estamos aqui todos os dias no Ministério enfrentando. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Sabe como é que se organiza, sabe como é que se enfrenta crime organizado no Brasil? Com sistema de guerra. Antes de continuar, vou deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação pessoal. O que você verá é uma investigação minuciosa, detalhada e apoiada em fatos, relatórios e documentos que já estão circulando publicamente na internet, mas o sistema está a todo vapor para apagar e silenciar esses conteúdos. Meu objetivo é trazer a verdade e você tira suas próprias conclusões. E detalhe, isso tudo está chegando às mãos de Donald Trump e pode ter certeza que quando a bomba estourar, vai ser das grandes. E antes de trazer este conteúdo devastador, eu preciso muito da sua ajuda. Deixe seu like, porque o YouTube tenta enterrar esse tipo de material, mas juntos podemos romper esse bloqueio. Então deixe um comentário, compartilhe e assista até o final. Somente dessa forma o YouTube entrega para mais pessoas que precisam saber da verdade. Muitos ainda precisam despertar para essa realidade do nosso país. Então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é Mais Que o Nome é minha missão. Agora não perca nenhum detalhe, pois você vai ficar realmente assustado com o que você vai ver agora e que rumo tomou o nosso Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar desde a origem do Comando Vermelho até todas essas vezes em que o PT deixou escapulir, vamos dizer assim, as relações que eles têm com essa galera do bem.
É claro que você não vai ver o Felipe Neto, você não vai ver a Choquei, você não vai ver sequer a Globo News fazer uma reportagem séria sobre o caso, e é por isso que eu acho absolutamente necessário você assistir esse vídeo até o fim e espalhar. Já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Tá vendo essa mulher da foto? Essa mulher é a Luciene Barbosa Farias. Ela é conhecida, sabe como? Como a dama do tráfico, lá da região norte. E ela tem ligações com o Comando Vermelho. Vamos lá. Luciene é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Faria, conhecido como Tio Patinhas. Pra você ter uma ideia, ele foi considerado o criminoso número 1 na lista de procurados do Amazonas até ele ser preso no final do ano passado. Pra você ter uma ideia de quem a gente tá falando, em 2019 foi encontrado um homem morto com um cartaz, tá, no seu rosto escrito assim: devia Tio Patinhas. Ele também comandou a execução de 2 homens, inclusive um deles com um tiro na cabeça, num ataque a um motel. Tá vendo essa foto aqui, ó? Isso aí é ele segurando um guarda-chuva, segundo a Globo News. Mas para você que tem noção da realidade, isso é uma metralhadora capaz de derrubar helicópteros e perfurar blindados. Esse é o nível do bonzinho que nós estamos falando. Ambos foram condenados, tanto ele quanto ela, em segunda instância. Ele cumpre 31 anos de prisão, enquanto ela, que foi condenada a 10 anos, responde em liberdade. Mais uma herança dessa história de não, foi condenada em segunda instância, não pode prender ainda. Vamos esperar todos os embargos. Enfim, ela está livre, leve e solta, respondendo basicamente em liberdade. E para você não achar que ela é boazinha, tá? Ela que é responsável por lavar o dinheiro dessa facção criminosa e, inclusive, o IR dela chegou a ter um aumento de mais de 1000% entre 2015 e 2016. Uma empreendedora, eu diria, uma pessoa que está empreendendo e está dando certo aí nas suas empreitadas no Brasil. E olha só que bonitinho, ela é presidente de uma ONG, olha que site bonitinho, Associação Instituto Liberdade do Amazonas. O Instituto Liberdade do Amazonas é uma entidade voltada para o sistema prisional e tem como principal objetivo ser o porta-voz de todos os familiares egressos dentro e fora do estado do Amazonas. Eu vou resumir para você, é uma ONG para defender direito de bandido. Entendeu? Inclusive, alguns procuradores afirmam que esta ONG tem como financiamento o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é que financia essa ONG. Que, por sinal, é meio óbvio isso. Você vê a sociedade muito mobilizada para doar dinheiro, para financiar iniciativas que defendem direito de bandido. Eu não vejo muito isso. De onde que vem esse dinheiro, hein? Aliás, um outro adendo, tá? Você sabe que muitas dessas ONGs, inclusive aquela da Marcelle Decoté, que perdeu o cargo por racismo, né? Por suposto racismo aqui em São Paulo, ela recebia dinheiro, inclusive internacional. Jorge Soros, ó, dando dinheiro para esse tipo de ONG aqui brasileira. O que aconteceu com essa mulher? Veja só. No dia 19 de março desse ano, ela foi recebida pelo Elias Vaz. Quem é o Elias Vaz? Secretário Nacional de Assuntos Legislativos. Esse homem já passou pelo PSB, pelo PSOL, pelo PV e pelo PSTU. Só as legendas no currículo para você se orgulhar. Depois, no dia 2 de maio, ela foi recebida pelo Rafael Velasco Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapen. Esse homem, só para você ter uma ideia, ele trabalhou com o Flávio Dino no governo do Maranhão. Ele foi inspetor da Polícia Penal do Estado, secretário adjunto de Atendimento e Humanização Penitenciária e subsecretário de Administração Penitenciária do Estado em 2018. Quando Dino foi escolhido ministro da Justiça do nosso país, ele chamou esse rapaz para trabalhar com ele e disse o seguinte, aspas, ele tem experiência na área, em Minas Gerais e no Maranhão. Você tem noção, né, de quem são as pessoas que estão tomando conta do Ministério da Justiça do nosso país, certo? Ainda em maio, ela foi recebida pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ô, Silvio Almeida! O que será que ela foi conversar com o senhor, hein? Ou com o pessoal da sua pasta? Será que foi sobre o direito humano que aquele rapaz com o cartaz no rosto que foi executado devia a Tio Patinhas? Será que os direitos humanos desse rapaz são respeitados? Enfim, ela foi recebida pela Érica Meirelles, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, SNDH. Olha só por quem ela foi recebida também. O Boulos, olha lá. O Boulos que demorou 3 dias para chamar o Hamas de organização terrorista, né? O Boulos recebeu ela. Aí o Boulos foi dizer no Twitter. Olha lá o Twitter. Nem vou ler que o tweet é longo, né? Mas basicamente o Boulos disse o seguinte. Olha só. Não é que eu recebi ela. Eu encontrei com ela ali no Congresso, né? Aí ele termina com, mas isso aí é fake news de bolsonarista, hein? E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro com as milícias? Em que momento o Boulos, que também não chamou, né, demorou para chamar o Hamas de organização terrorista, em que momento o Boulos, ele condena
as organizações criminosas do Brasil? Em que momento em que ele esteve próximo? Tem 3 fotos dele, sentado ali no cafezinho, tem videozinho, tem foto dele na rede social dela. Obrigado, Boulos, por não receber, não sei o que lá, tem foto em pé ali, abraçado. Em que momento o Boulos reiterou, crime organizado tem que acabar no Brasil. Temos que ter políticas públicas contra o crime organizado, hein? Que tweet esquisito, não? Não é que eu recebi, mas... e o Bolsonaro, hein? Que tweet esquisito, hein, Boulos? Pra quem quer ser prefeito de São Paulo ainda. E o que mais chamou a atenção? As agendas oficiais dessas autoridades que receberam essa pessoa simplesmente esconderam os encontros. Simplesmente esconderam. Como assim? Você encontra com a mulher e não. Não põe na agenda, não. A desculpa de alguns deles é não, a gente tinha agendado com a outra advogada que é parceira ali, ó, é do pessoal do PSOL, é parceira ali de sigla. Que, aliás, só um adendo aqui, essa mulher tem no currículo o orgulho de ter sido advogada da Flor de Lis. Você vê que é só gente boa. Eu tenho certeza que a reunião dessas pessoas é de como combater a criminalidade. Não é pra ficar usando, não, direitos humanos como ferramenta pra entregar benesses e mamatas, tá? Pra bandido dentro de cadeia, não. É pra acabar com a criminalidade no Brasil, pode confiar. E não adianta esconder da agenda, tá? Porque como é que uma pessoa passa pra dentro de um prédio público desse? A inteligência, olha o nome, a inteligência do Brasil, que é muito eficiente, tá? Você acha que não sabe quem é a mulher do chefe do Comando Vermelho? Você acha que essa mulher entra nos prédios... Quando você entra num prédio público, quando você entra num prédio do ministério, quando você entra no Congresso, você não entra entrando. Você passa por uma triagem. Você acha que chega lá, tem uma policial federal ali, ó. Tem a Polícia Federal na porta. Me dá teu RG. Qual é seu nome aqui? RG. Você acha que não pega... Opa, peraí. Essa mulher acabou de ser condenada a 10 anos, no final do ano passado. Essa mulher tá respondendo em liberar, mas ela foi condenada em segunda instância a 10 anos. Opa, peraí. Ela é esposa de um chefe do tráfico de drogas que tá cumprindo mais de 30 anos num regime fechado. A gente vai dar livre acesso a essa mulher aqui. Peraí. Não dá pra dizer que passou desapercebido. Não, ninguém viu. Não passou, não dá pra dizer isso. E aí, obviamente, o ministro Flávio Dino foi cobrado. E uma coisa muito esquisita aconteceu. Antes da notícia sair, aliás, sai a notícia, o que acontece no Twitter do Flávio Dino? De repente, ele começa a postar ali, olha aí, ó. Não, porque a Polícia Federal prendeu não sei quantos quilos de droga aqui. Não, porque a Polícia Federal aqui, ó, na fronteira, prendeu um barco com não sei quantos... De repente, o cara, a Polícia Federal tá... Você quis o quê? Quis disfarçar? Aí ficou inevitável falar do assunto. O Renan Santos foi o primeiro a levantar a hashtag Fora Dino. Quem tá no Clube MBL, inclusive, soube disso antes de todo mundo. E a hashtag cresceu. Fora Dino. Fora ministro Dino. Como é que você pode ter um ministro da Justiça que recebe pessoas do crime organizado em seu gabinete oficial? Qual é a resposta do cara? Em tom afrontoso ainda. Nunca recebi, em audiência no Ministério da Justiça, líder de facção criminosa, ou esposa, ou parente, ou vizinho. Sempre com esse tomzinho arrogante, afrontoso. Não é mesmo? O Flávio Dino, ele é curioso, né? Quando sumiram as imagens do dia 8 de janeiro, não, sumiu. Eu não vi, tá na minha pasta, mas não viu. Quando o Kim Kataguiri mostrou que ele próprio assinou um documento dizendo que sabia no dia 7 o que ia acontecer no dia 8, ele falou, não, isso aí foi assinado, mas tem que ver. Nunca ele sabe de nada. Agora, a pasta dele, ele é o ministro da parada, ele é o chefe máximo da pasta, recebe líder de facção criminosa. Não recebi ninguém. Olha como continua o tweet dele. De modo absurdo, simplesmente inventaram a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Sobre a audiência, em outro local, sem o meu conhecimento ou presença, vejam a história verdadeira no Twitter do Elias Vaz. Aí ele frita um outro cara. Puta, pega um outro secretário, frita o cara. Joga. Olha que líder, hein? Olha, ó, a pasta que eu tomo conta, eu não vi isso aí não. Isso aí veio com esse secretário aqui, ó. Que baita líder, hein? Que baita ministro. Lendo lá, verificarão que não é o que estão dizendo por conta de vil-politicagem. É vil-politicagem, não é mesmo? E ele respondeu Metrópolis aqui, ó. Vamos assistir o vídeo dele. E sem o sistema penitenciário, não teriam nascido as grandes facções criminosas e elas não teriam se nutrido e se transformado em facções transnacionais. Ora... E, aliás, só uma pausa aqui. Você sabe qual é a história do Comando Vermelho? Brevemente aqui, vou te dizer. O Comando Vermelho, ele é vermelho não é por acaso não. Ele é vermelho por causa da luta comunista. O que aconteceu no Brasil durante o regime militar? Alguns presos comuns que se opunham, tá, ao regime militar foram colocados nas mesmas celas de presos das Farc. Então, essa galera ensinou esses presos comuns brasileiros a se organizarem em forma de guerrilha. E aqui,
principalmente no Rio de Janeiro, né, no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, eles encontraram um terreno fértil para prosperar como organização criminosa. Então hoje aqui no Brasil nós temos no estado do Amazonas, nós temos no estado do Rio de Janeiro, esses criminosos que aprenderam com criminosos das Farc, organizando uma das maiores facções criminosas que o país já viu, tá? Não é Comando Vermelho por acaso não, tá? Fica sabendo disso, inclusive. Vamos lá. Se alguns dizem, farisaicamente, que querem combater o crime organizado, é impossível fazê-lo com seriedade, de modo eficaz, sem superar as crises no sistema penitenciário. Ou seja, sem investir no sistema penitenciário, não existe combate ao crime organizado no Brasil. E é isso que nós estamos aqui todos os dias no Ministério enfrentando. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Sabe como é que se organiza, sabe como é que se enfrenta crime organizado no Brasil? Com sistema de guerra. Se você tem um invasor que entra no teu território e toma conta de um território, lá o que vale não é a lei do Estado, é a lei dessa organização criminosa, é a lei desse invasor, você tem que enfrentar, você tem que retomar o controle do território. Você tem que fazer uma reforma no Código Penal, uma reforma no Código de Processo Penal. Faça igual o Bukele está fazendo lá em El Salvador. Não. Vamos receber a esposa do chefe do Comando Vermelho para ver como estão as condições na prisão. Eu tenho certeza que é assim que a gente vai combater o crime organizado. O que vai acontecer agora? O ministro Flávio Dino vai ter que se explicar. O Kim Kataguiri convocou ele para dar essas explicações e pediu o seu impeachment. As consequências não param por aqui. Para o Flávio Dino, isso é terrível. Não só o PT. O PT ia aproveitar o dia de hoje, tá? Para ficar aqui, ó. Vamos falar do Lula recebendo os brasileiros que ele tá resgatando lá da Guerra de Israel, lá da faixa de Gaza. Que maravilha, como o Lula é maravilhoso. Iam aproveitar o dia de hoje para ficar falando, Ana Hickman apanhou do seu marido bolsonarista, olha como o Bolsonaro é mau, e como o Lula é maravilhoso. Foram assim, absolutamente ofuscados por esse fato. Mas pro Flávio Dino isso é ainda pior. O Flávio Dino, tá? Ele tava com a ida dele pavimentada pro STF. Parece que melou. E por que eu tô dizendo isso, tá? O Gilmar Mendes, que é um homem muito influente na Suprema Corte, ele próprio se manifestou publicamente sobre esse caso. Diz ele, crime encontrou meios de se situar na sociedade, diz Gilmar, sobre o acesso do Comando Vermelho ao governo. Eu não sei se você tem ideia do que é isso daqui, mas é basicamente o consórcio que permitiu que o Lula chegasse ao poder, que o Lula saísse da prisão, retomasse seus direitos políticos e ganhasse a eleição. Este consórcio está rompendo. O Gilmar Mendes olhar para o Flávio Dino e falar, olha aqui, ó, o Comando Vermelho publicamente dizer, está tendo acesso ao governo. Isso aqui é uma quebra desse consórcio muitíssimo importante. Quer ver um outro sintoma disso? O Reinaldo Azevedo, que a gente sabe muito bem, o Reinaldo Azevedo é amigo do Gilmar Mendes. Como foi a postura do cara? Mulher de chefão do narcotráfico recebida por secretários do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a pedido de ex-deputada de biografia polêmica, para dizer pouco, não é mesmo? Tudo errado. Google existe também para não receber gente assim. Mas daí, apontar vínculos do governo com o crime vai grande diferença. Aí a acusação de delinquentes. Em Ou é da Coisa, logo mais, trataremos assuntos etários, vamos falar então de política de crime organizado. E essa foto abaixo de Bolsonaro com um dos assassinos de Marielle, Elcio Queiroz, e o capitão Adriano. Ou seja, o Reinaldo Azevedo não vai passar pano, não. O Dino que se ferre, o Dino que se frite aí. Mas também vai tentar ali, não, mas e o Bolsonaro, hein? Mas e o Bolsonaro? Mas isso aqui tem consequências políticas muito relevantes pro Brasil. E aí eu vou te dizer uma coisa. Essa galera que enche a boca pra falar, o Bolsonaro é miliciano. Por quê? Porque faz uma sobreposição de fatos. Ó, tem esse fato aqui, esse fato aqui, esse fato aqui. É muita coisa convergindo pra que o Bolsonaro é um miliciano. Beleza. Você vai me dizer que não tem muita coisa convergindo para que o PT tenha ligações muito robustas com o crime organizado? Vamos a elas? São 8. 8. Aliás, são 9. São 8 sem contar essa. Essa é a primeira, tá? Mulher do comando do chefão do Comando Vermelho sendo recebida por ministérios e lideranças, no plural, tá? Desse governo. Mas vamos lá. Visita do Complexo da Maré sem segurança. O Flávio Dino, ele foi com uma segurança muito pífia visitar o Complexo da Maré. Aqui tem uma coisa muito curiosa. O Complexo da Maré, a região em que ele foi visitar, ela é tomada, tá, por 3 facções criminosas. Uma delas é o Comando Vermelho, a outra é o Terceiro Comando Puro, o TCP, e a outra é a milícia. Em qual área o Flávio Dino foi visitar? Em qual área dominada por quem ele foi visitar? Justamente a do Comando Vermelho. Coincidência? Não sei. Olha essas duas manchetes.
No segundo dia de operação conjunta na Maré, polícia retoma clube onde tráfico montou o centro de treinamento. Cerca de 1.000 homens das polícias civil e militar foram para Vila do João e Vila dos Pinheiros, comunidade da Maré dominadas pelo 3º Comando Puro, rival do Comando Vermelho. Agentes também voltaram à Cidade de Deus, um dos alvos nessa segunda-feira. Foram 1.000 homens para retomar o controle de um território. Agora vamos ver a outra manchete? Dá uma olhada aqui, ó. Visita de Dino ao Complexo da Maré, sem aval do tráfico, seria impossível, dizem policiais. É no mínimo estranho, certo? Número 2. Ex-ministra, né, agora ex-ministra do Turismo, fez campanha para deputada ao lado de miliciano. Ministra Daniele do Vaguinho apareceu em Santinhos ao lado de Juraci Alves Prudêncio, miliciano condenado a 22 anos de prisão por homicídio. Nessa ocasião, inclusive, a própria Aniele Franco, que teve uma irmã vitimada pela milícia do Rio de Janeiro, foi lá tirar foto com essa ministra. E foi claramente questionada pela população, inclusive o Costenara encontrou ela e questionou ela, falou, peraí, a senhora não é contra a milícia? Por que quando uma ministra do governo Lula está próxima à milícia, aí parece que pode? Aí a milícia do bem? Se for milícia no governo do Lula, tem problema ou não? É, pô. Você não tava tirando foto com um pessoal meio estranho de Belfort Roxo, não? Você tá me chamando de milícia? Não, eu não falei isso. Não pode discordar. A gente não tem que criticar a milícia. Terceira vez, mais uma vez, envolvendo ministras desse governo. Ministra Aniele Franco anda de moto sem capacete na Maré, entendo o motivo. Aniele é nascida e criada na Maré e esteve no local para participar de uma roda de escuta com os moradores. E ela se orgulhou. Não, aqui a gente não usa capacete. Aqui as leis não são respeitadas. Aqui quem manda é a lei do tráfico. Como é que pode, hein? Você acha que o Sérgio Moro, por exemplo, quando ele era ministro da Justiça, você acha que ele poderia andar ali com pouca segurança, sem capacete de moto no Complexo da Maré? Você acha que uma pessoa normal, né, que tá ligada ao governo, consegue fazer isso? Como é que ela conseguiu isso? Explica pra mim. Número 4, o diálogo cabuloso. Quem é que não lembra disso? Olha a matéria. O PT tinha diálogo com o Nós Cabuloso, diz integrante do PCC, grampeado pela PF. Dá uma olhada nesse áudio, tá, obtido, tá, pela Polícia Federal. Elias diz a Salim: a gente sabe que esse governo que veio, irmão, esse governo aí, os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato, os caras têm 4 anos aí pela frente, irmão. Ele falando do governo Bolsonaro. Os caras estão no começo do mandato dos caras. Você acha que os caras já começou o mandato mexendo com nós, irmão? Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão? Quem tá na linha de frente, então, se os caras começou mexendo com quem estava na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros, que tava na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Esse Moro aí, esse cara é um filho da puta, mano. Esse cara aí é um filho da puta mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele começou a atrasar quando foi pra cima do PT. Pra você ver, o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, mano. Por quê? Situação que nem dá pra nós ficarmos conversando a caminhada aqui pelo telefone. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, mano. Diz Elias. Explica pra mim. Isso aqui é uma coisa perfeitamente normal de se ouvir? Da relação de um partido que hoje tá no poder com uma facção criminosa? Você acha que isso é aceitável? Número 5, suposta, tem que falar assim, suposta ligação de Senival Moura com o PCC, não é verdade? Vereador aqui de São Paulo. Olha essa matéria, eu vou ler para não tomar processo. Precisamos falar sobre o PCC. Inquéritos sigilosos mostram como a facção criminosa se aproximou de integrantes do PT e avançou perigosamente sobre a política. É fundamental que o assunto seja debatido e esclarecido na campanha eleitoral. Isso aqui é a matéria do ano passado, tá? Trecho da matéria. A empresa, tá, é uma empresa de transportes, que teria controle compartilhado entre o vereador petista e a organização criminosa, possui contrato de 100 milhões de reais por ano com a Prefeitura de São Paulo para prestar serviço na zona leste da capital paulista. Eu vou ler só esse trechinho, como eu falei, para evitar problemas judiciais. Mas por quê? Porque, mais uma vez, mais uma coincidência. Um vereador de que partido? Do PT, tendo relação com quem? Com o PCC, organização criminosa aqui na capital, envolvida no problema dos transportes aqui. Número 6. Áudios do Marcola. De novo eu vou ler a reportagem aqui. O bandido mais perigoso do Brasil, o Marcos Camacho, o Marcola, também foi flagrado fazendo referência ao PT. Em outubro do ano passado, o antagonista revelou áudios de Marcola na prisão, captados com autorização judicial e que também mostravam a existência de canais de conversa da facção com o PT. O material foi obtido pela Cruzoé, mas censurado por ordem do TSE durante o período eleitoral. Ou seja, não pudemos falar disso durante o período eleitoral, mas fica aí, mais uma vez, mais uma ligação esquisita deste partido com facções criminosas. Número 7, delação do Marcos Valério. Mais uma vez eu vou ler a matéria.
O operador do mensalão, Marcos Valério, também tinha conhecimento de relações entre integrantes do PT e o PCC. Em delação obtida pela revista Veja, Valério disse que, aspas, ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre os petistas e o primeiro comando da capital. Na delação, Valério afirmou que hoje o presidente Lula era chantageado pelo empresário do ramo de transportes Roman Marinha Pinho para que ele não revelasse como funcionava o suposto esquema de arrecadação ilegal para financiar os petistas. O operador do mensalão informa que então o prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002 em um crime envolto em mistérios, havia produzido um dossiê detalhando quem, dentro dos quadros petistas, estava sendo financiado de forma ilegal. O que Daniel não sabia, disse o delator aos investigadores, é que a arrecadação clandestina por meio de empresas de ônibus não beneficiava apenas a cúpula partidária. Vereadores e deputados petistas que mantinham relação com o crime organizado estavam recebendo livremente o dinheiro sujo. Na versão do operador do mensalão, o dossiê elaborado pelo prefeito assassinado simplesmente subiu. Ninguém achou esse dossiê mais. Essa morte do Celso Daniel é uma das coisas mais esquisitas da história da política brasileira. Um prefeito morre, um investigador morre, um garçom morre, todo mundo morre e simplesmente nunca ninguém descobre o problema envolvido nisso. E número 8, e essa aqui eu tenho que tomar muito cuidado, eu ainda estou respondendo processo sobre isso, que foi basicamente uma coisa que eu expus durante a minha disputa à Prefeitura de São Paulo, que eu perguntei, isso foi uma pergunta, qual foi a relação do ex-candidato Gilmar Tato, tá, que ele tinha com algumas, como é que eu posso dizer, algumas coisas muito pouco republicanas, conhecidas como máfia do transporte aqui em São Paulo, da época de que ele foi secretário. Isso tem reportagem do Reinaldo Azevedo, isso tem reportagem da Folha, isso eu não tirei da minha cabeça. Que até hoje essas respostas não foram dadas. Portanto, não foram uma, não foram duas, não foram três. São 9, são nem 8, são 9 vezes em que o PT nos últimos anos deixou escapar as suas relações, no mínimo curiosas, com facções criminosas. E como eu disse, você não vai ver um especial da Globo sobre isso, você não vai ver um Globo Repórter, você não vai ver um Fantástico, você não vai ver as páginas de fofoca inundando você com novas informações antigas sobre estas e outros mistérios, né, que a gente tem na história do PT. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que tipo de governo nós temos hoje no Brasil. Um abraço e vamos questionar tudo. Lula já tá contando com a ajuda do primeiro comando da capital para a próxima eleição, certo? Não vem de mimimi não, tem salve, tem comunicado já. Comando já tá tudo preparando um bagulho de ônibus, vocês vão ver a manifestação aí que tá vindo aí. Comando que vai patrocinar essa manifestação aí, contra essa operação aí. PCC e Comando Vermelho se reunindo para fazer manifestação contra a operação. Olha que bagulho doido que nós tá fazendo. Qual o bagulho doido que tá acontecendo no Brasil? E tá todo mundo aí pensando em outras coisas, nada a ver. Pensando na Vinícius Júnior e Virgínia. As facções vão se unir, fazer uma manifestação gigante para pressionar o governo contra essas operações, que pra mim tinha que continuar e mandar mais vagabundo pra cara do capiroto. Mas é o Lulis, né? O Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Não. Enquanto a esquerda estiver no poder, o Brasil não vai derrotar, não tem como derrotar o crime organizado. E esse é o principal motivo. O governo Lula é um governo covarde. O presidente da República levou mais de 30 horas para se manifestar sobre a operação antiterrorismo no Rio de Janeiro. E quando o fez, não foi ao vivo, em uma coletiva de imprensa ou num pronunciamento oficial à nação. Foi por meio de uma notinha de 4 parágrafos nas suas redes sociais. Em sua nota, o Lula não lamentou o assassinato dos 4 heróis da polícia, nem se solidarizou com as suas famílias. A gente sabe como é. Nessa guerra entre narcoterroristas e policiais, o Lula prefere não ter que escolher um lado. Até porque seria uma tremenda contradição ele falar mal dos bandidos uma semana depois de revelar para o mundo que, na verdade, os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. Em sua nota, o Lula também não teve coragem de mencionar o nome da facção responsável por essa tragédia, o Comando Vermelho, e se referiu ao PCC, eu tenho até ler isso, é muito bom, como uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Senhor Presidente da República, com a máxima vênia, uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro é como a gente se referia aos quadros do PT envolvidos no Mensalão, envolvidos no Petrolão. O primeiro comando da capital é muito mais que uma grande quadrilha.
O PCC, assim como o Comando Vermelho, é uma organização terrorista, porque controla território, desafia o Estado e coage milhões de pessoas usando táticas de terror social. O fato é que na sua nota covarde, o Lula não fez menção à morte dos policiais, mas fez questão de roubar para si todo o crédito pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com base em 2 anos de investigação, com protagonismo incontestável da polícia, das instituições paulistas. Mas, segundo Lula da Silva, foi o seu governo que realizou, aspas, a maior operação contra o crime da história no país. Ou seja, além de não trabalhar direito pela segurança pública, o Lula ainda toma para si os méritos do trabalho alheio. Igualmente covarde foi a postura do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, que faltou com a verdade ao afirmar que o governo desconhecia a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Uma informação que foi desmentida ao vivo pelo próprio diretor-geral da PF, que confirmou aos jornalistas que a Polícia Federal, sob Lula e Lewandowski, se recusou a colaborar com as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, pelo menos nesse caso. O ministro da Justiça também incorreu na tal desordem informacional, termo que ele próprio consagrou no STF, disseminando uma informação incompleta que induz o público a erro. Segundo o Lewandowski, o governo do Rio não havia solicitado apoio material do Exército Brasileiro, nem solicitado uma GLO, uma missão de garantia da lei e da ordem. Só faltou o ministro mencionar que por várias vezes a ajuda federal foi pedida pelo governo do Rio e todas as vezes ela foi negada pelo governo Lula. Aspas para o próprio, no seu primeiro ano de mandato. Lula disse isso aqui: eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. E enquanto eu for presidente, não tem GLO, não tem missão militar de garantia da lei e da ordem. Isso posto, vejam só o que diz o site oficial do Ministério da Defesa sobre a tal GLO, que o Lula, por princípio, se recusa a decretar para proteger as favelas do Rio de Janeiro. Aspas, realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República, as missões da garantia da lei e da ordem ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. É óbvio que esse é exatamente o caso no Rio de Janeiro. Mas o senhor Lula da Silva, por questões ideológicas, se recusa a convocar o Exército e fazer o que está ao seu alcance. Detalhe, no governo Temer, quando a GLO foi decretada, o número de homicídios nas favelas ocupadas foi reduzido a 0. Ou seja, mesmo havendo aí ferramentas para combater o crime organizado, o governo Lula e o ministro Lewandowski não estão dispostos a utilizá-las. Os petistas se recusam a chamar faccionados de terroristas. Os petistas se recusam a oferecer apoio de combate às polícias militares. Os petistas se recusam a convocar as Forças Armadas para pacificar as comunidades. Os petistas se recusam a alterar a lei da prisão preventiva, da prisão após julgamento, da busca e apreensão coletiva, da neutralização de ameaça armada. Então, de que adianta, Ju, ter tanta ferramenta para combater o crime se o governo Lula é covarde e não tem coragem de usá-las? Seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em uma comunidade. Vocês estão com áudio? Ah, então tá bom. Como foi isso? Eu não tenho áudio do vídeo por algum motivo. Foi no domingo, no show do Molejo, na época. Ele subiu pro meu camarote lá em cima, ficou no meu camarote lá, comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Eu já vi o vídeo. Você estava armado? Tava. Você estava armado com um fuzil Sig-Sauer na época, 2 pistolas na cintura, um fuzil Sig-Sauer. Ele viu que você estava armado? Viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que eu estava fazendo por ele, que eu não ia esquecer de tudo que eu estava fazendo por ele, que no futuro quem ia mandar no pai mesmo era nós mesmos, que era tudo jovem, que elogiou minha juventude. Ele não ficou com medo de você estar armado, com fuzil, pistola? Não ficou com medo não, tava ele e a equipe dele toda na época. O encontro, segundo Marcinho VP, rendeu ótimos frutos para Cabral. Como cabo eleitoral do Sérgio Cabral, você acha que conseguiu quantos votos dele? Eu fui preso antes da eleição, né? Sim. As pessoas Mas a campanha continuou. A pedido meu, PV um mês antes da eleição. Fazendo campanha pro Sérgio Cabral. Em de agosto, a campanha foi em outubro, começo de outubro. As pessoas que, a pedido meu, deram apoio total a ele. Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Que não interessa a autoridade, não. O tráfico de droga financia
financia Financeia. campanhas políticas no Brasil, senhor. Financia governo do Estado, política de governo do Estado, de deputados, de senadores. Deputados e senadores. Muitos de vocês não sabem, mas ele está se referindo ali especificamente ao Sérgio Cabral, que era o candidato do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, esse agora que faz resenha de filmes e livros e tudo mais, era o grande homem do Lula no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, afinal, fez a aproximação do Lula com o Eduardo Paes, para que o Eduardo Paes se tornasse garoto do Lula. Eduardo Paes, com quem eu trabalhava na época, era o maior anti-Lula do Brasil, era subrelator da CPI dos Correios, investigando mensalão, etc, etc, e inclusive tinha ido atrás do Lulinha, do filho do Lula, e o Sérgio Cabral, que foi a pessoa que fez essa aproximação, essa costura para colocar o Eduardo Paes como prefeito do Rio de Janeiro, isso em 2007, 2008, especificamente 2008. A esse período do Estado do Rio de Janeiro, onde a esquerda criou ali uma aliança completa para as construções das Olimpíadas e da Copa do Mundo, uma roubalheira, assim, um negócio, e as obras do PAC, inclusive obras do PAC no Complexo do Alemão, que fizeram aquele negócio daquele teleférico estúpido do Rio de Janeiro, e muitas outras. Né? Então, um conluio e uma corrupção gigantesca entre tráfico de drogas, né, que a gente está vendo aqui nas palavras do próprio o chefe do Comando Vermelho, governo do Estado, governo federal e, posteriormente, até na própria prefeitura. E eu confesso que eu posso compartilhar uma história pessoal com vocês. Quando eu trabalhava, primeiro no governo do Estado, depois na prefeitura do Rio, eu lidei com a candidatura do Brasil. Primeiro eu fiz, vira e mexe, por algum motivo a gente tinha que fazer alguma ação em alguma comunidade. E eu me lembro especificamente de uma que eu lidei com a candidatura do Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014, e peço desculpas a vocês por isso. Eu só estava fazendo o meu trabalho, né? Não posso nem dizer isso. Só estava cumprindo ordens. Não, eu naquela época achava, eu era um jovem, como todo jovem, eu era estúpido, e eu achava que eu estava fazendo uma boa coisa naquele momento, e eu estava muito empolgado em conseguir que o Brasil fosse o país sede da Copa do Mundo para 2014. E eu me lembro que eu me engajei muito nisso, muito, né, trabalhando com o Eduardo Paes especificamente, que era secretário de Turismo, Esporte e Lazer, e um dos projetos que eu cuidava era esse. E aí nós tínhamos que fazer uma apresentação para a FIFA, e como europeus, cara da FIFA, etc., eles amam essa estética falida, favelada do Brasil, né? Ama ver foto de favela, ama ver gente descalça, jogando bola no morro, romantiza essas coisas. Nós fomos gravar uma série de vídeos sobre o Complexo do Alemão. Foi foi até uma ideia bonitinha na época. Eu acho que fui eu que tive essa ideia. A gente botou as crianças do Alemão, de uma escola especificamente do Complexo do Alemão, para fazer um trabalho escolar, onde cada um ia fazer numa cartolinazinha o que significava para eles fazerem para o Brasil ser sede da Copa do Mundo. E aí a gente chamou uma equipe de vídeo e tal, aquelas coisas que era o Renato Pereira, na época, a turma dele, que fez aquela marquetagem toda, e a gente fez um vídeo que tocou o coração do povo, do complexo, do povo da FIFA, para botar essa história no Brasil. Mas por conta disso, estou contando essa história toda, porque eu tive que ir, naquela época, pela primeira vez na vida, eu tive que entrar no Complexo do Alemão, e, obviamente, como eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sei o que é entrar no Complexo do Alemão, e eu estava com o meu na mão. Só que eu estava indo, e outras pessoas ali da equipe e tal, indo, e todo mundo tranquilo. Eu, para minha imensa surpresa, fui recebido na época, estamos falando aí de 2007, então é mais ou menos a época do Tropa de Elite, assim, sendo produzido, né? Então a violência no Rio completamente descontrolada. E eu tinha sido recebido assim de uma forma mais maravilhosa do mundo. Obviamente, e aí me explicaram que as pessoas lá da comunidade tinham falado com as lideranças comunitárias e que a nossa entrada
estava absolutamente tranquila. Me lembra até um pouco aquela cena do Tropa de Elite, né, com a turma da ONG andando tranquilo, com o traficante dizendo, não, tá tranquilo, tá tranquilo. E foi exatamente isso, né? Na época eu vivia essas coisas. E já naquela época, quem fazia o meio de campo entre os donos do morro e o poder público, para que as pessoas pudessem entrar nos morros tranquilamente, eram essas pessoas, eram esses assessores, eram esses líderes comunitários. Já havia contato direto entre o tráfico e o poder público. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu vivi isso há, caramba, quase 20 anos atrás. Então, tenham isso em mente quando vocês forem ler as seguintes notícias. CNN, líder do PT critica mudança no PL antifacção e coloca governo como vítima. UOL, por que governo Lula é contra classificar facção criminosa como terrorismo? G1, o governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Glaze. E o aparato de defesa do narcoterrorismo é tão explícito que, vejam, até a Polícia Federal, essa Polícia Federal que prende idoso, mulher com batom, gente com a Bíblia, que fica lá na casa do presidente Bolsonaro verificando se o Bolsonaro está fazendo cocô, se está fazendo xixi, quem que está entrando, o que está fazendo, que vai levar o presidente Bolsonaro para Papudinha na semana que vem e tal. Essa mesma Polícia Federal publicou uma nota oficial sobre uma discussão ocorrendo dentro da Câmara. Não foi uma associação, não foi um ex, os familiares, não, foi a própria agência estatal, a Polícia Federal, publicou uma nota manifestando preocupação com as mudanças que o deputado Derrite fez no PL antifacção. E assim, eu ainda não sei a versão final do texto do PL e não quero entrar no mérito da discussão. O que é, para mim, bizarro por si só é a Polícia Federal reclamar e posar como se ela estivesse combatendo duramente o narcoterrorismo no Brasil e agora, por causa do projeto do Derrite, ela não vai mais conseguir fazer isso. E isso, vocês desculpem, não dá. Eu pergunto a você que está me assistindo, o que caceta a Polícia Federal fez até hoje para combater o Comando Vermelho e o PCC? Ora, a advogada do tráfico, lá no Rio de Janeiro, foi gravada falando que recebeu o dinheiro de traficante e está solta. E estava na comissão, semana passada, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, cuja presidência é do PT, levando o projeto de lei para defender traficante. Ora, a Polícia Federal assiste o Lula recebendo e chupando o saco de um narcoterrorista, líder do cartel de Los Soles, na Venezuela. E até hoje não identificou o Departamento de Estado de Justiça norte-americano já identificou. Olha aí, João, até eu estou confundindo o Departamento de Estado com Justiça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá aqui dos Estados Unidos, lá longe do Brasil, identificou, mas a Polícia Federal, essa Polícia Federal que está reclamando agora que com esse projeto do Derrite a gente não vai conseguir trabalhar. Essa Polícia Federal nunca identificou as ligações do narcoterrorismo com os outros países da esquerda latino-americana. Ah, que dó de vocês. É a Polícia Federal, que não tem nenhuma dificuldade em prender idoso, em identificar que o Paulo Figueiredo postou uma coisa falando mal do Alexandre nas redes sociais, indiciar bolsonarista é uma maravilha, mas combater narcoterrorismo eu nunca vi fazerem. Eu nunca vi, não sei vocês, me digam aí qual é a operação da Polícia Federal de combate ao narcoterrorismo. Um problema que é essencialmente um problema federal. E depois de tudo isso que revelamos aqui, hoje, meus amigos, fica impossível fingir que está tudo normal no Brasil. A cada nova descoberta, a cada novo documento,
público que aparece a cada contradição explícita, fica mais claro que estamos diante de algo muito maior do que simples disputas políticas. O que está se desenrolando diante dos nossos olhos é um projeto de poder profundo e organizado e disposto a tudo para se manter no controle. E quando um sistema inteiro começa a se mover ao mesmo tempo, justiça, governo, mídia e até grupos paralelos, você entende que nada, absolutamente nada é por acaso. E aqui vai a verdade que muitos têm medo de dizer. O Brasil está sendo testado moralmente, politicamente e espiritualmente, testado para ver até onde o povo aguenta, até onde o povo aceita, até onde o povo fica calado. Mas o brasileiro não é cego, não é surdo e muito menos idiota. O brasileiro está acordando e acordando rápido. Quando ministros começam a entrar em contradição, quando investigações começam a tocar nomes intocáveis, quando vazamentos começam a desmontar narrativas e quando até líderes internacionais começam a olhar para cá com desconfiança, é porque o cenário está mudando e mudando rápido. E aqui vai um ponto que ninguém está dizendo, mas você precisa entender. Quanto mais eles tentam esconder, mais expostos eles ficam. Quanto mais tentam censurar, mais evidente fica o que querem esconder. E quanto mais pressionam, mais o povo percebe que tem coisa grande acontecendo nos bastidores. E eu repito com toda clareza, eu não estou acusando ninguém. Eu não inventei nada. Tudo que mostrei aqui são documentos, falas, registros e relatórios já públicos, acessíveis, mas que misteriosamente vão desaparecendo da internet como poeira ao vento. É por isso que este vídeo é tão importante, porque quando a verdade incomoda, eles tentam apagar. Mas quando milhões compartilham, a verdade se torna impossível de ser silenciada. Então eu peço, não por mim, mas pelo Brasil, que você faça sua parte. Deixe o seu like, isso quebra o bloqueio que o algoritmo coloca, gente. Comente sua opinião, o seu comentário faz este vídeo furar a bolha. Compartilhe, porque cada pessoa informada é um passo a mais rumo à verdade. Inscreva-se, porque se depender do sistema, canais como o nosso não existiriam. A verdade está vindo e não tem volta. A pressão está aumentando em Brasília, a tensão está subindo no STF. E cada dia que passa, mais peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. O Brasil merece transparência, o Brasil merece justiça e o Brasil merece a verdade. Doa a quem doer. Eu sou a Ana Garcia e estarei aqui até o fim, com coragem, firmeza e com compromisso absoluto com a verdade que eles tentam esconder. Nos vemos no próximo vídeo, porque essa história ainda vai dar uma reviravolta que muito poderoso não está preparado para enfrentar. Olá, graça e paz, eu sou a Ana Garcia e eu estou aqui para falar para você de uma oportunidade única para quem quer fazer uma renda extra usando apenas o celular e no conforto de casa. Esse é um grande canal de bênçãos para a sua vida, pois foi um propósito que fiz com Deus para ajudar os irmãos. Então, se você está precisando fazer uma renda a mais para ajudar em casa, clica no primeiro link do comentário que deixei fixado neste vídeo. Olha só, para você ter uma ideia, a Cida está comigo há 12 dias e já faturou R$ 1.079. Que bênção, não é mesmo? E também a Giane, que está comigo há 6 dias e já faturou R$ 667. E o que dizer da Mari, que em 14 dias já faturou R$ 2.323. Então não perde tempo, clica agora no link do primeiro comentário fixado e vem falar comigo no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar tudo passo a passo, como funciona de forma simples. Pode me chamar que eu estou te esperando, tá bom?